Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conectar-se. Eu sou a Renata, eu estou aqui juntamente com o André para a gente conversar sobre questões vinculadas ao autoconhecimento. Gratidão, Renata. Um prazer estar aqui novamente nesse podcast Conectar-se. Vamos lá, que o assunto de hoje é muito interessante. O assunto de hoje a gente vai conversar, né, sobre crenças. O que são crenças limitantes, André? Vou falar antes de crenças limitantes, falar de crenças de maneira geral, né? Então, todos nós, todos os seres humanos possuem o que a gente chama de sistema de crenças. Imagina que o nosso cérebro, que a nossa mente, é um computador. Então, um sistema de crenças seria tudo aquilo que foi programado nesse computador. Tá? E para que serve essa programação no nosso cérebro? Serve para a gente interpretar o mundo, serve para a gente saber quais são os sentimentos que devemos sentir em cada situação, quais são as emoções e quais são as ações que a gente tem que fazer a partir daquela situação. Então, é uma programação que basicamente diz como que a gente lida com o mundo, como que a gente lida com a vida. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente está aqui numa sala de aula e vem a professora de matemática e fala, amanhã vai ter uma prova surpresa de matemática. Tá? Então, nós temos uma sala de aula com 20 alunos. Esses 20 alunos vão pensar coisas diferentes, vão sentir coisas diferentes e vão reagir de maneiras diferentes ao que essa professora falou. A professora falou uma coisa só. Amanhã vai ter uma prova surpresa de matemática. E cada pessoa dessas vai interpretar aquilo, vai sentir coisas e vai reagir àquilo de acordo com o seu sistema de crenças. Então, vai ter uma criança que vai falar assim, nossa, e agora? Não estudei nada, não sei de nada, vou mal na prova, e começa a sentir medo, começa a sentir angústia. Tem outra criança que vai sentir, legal, estou preparado, então se sente confiante, sente feliz que vai ter uma prova, enfim, vou tirar 10. Tem outra pessoa que fala, ixi, agora, será que eu consigo faltar amanhã? Acho que vou ficar doente para faltar amanhã. Né? Então, cada criança vai pensar coisas diferentes, vai sentir coisas diferentes, vai reagir de forma diferente, baseados nessa programação que consta no cérebro delas, que a gente chama de sistema de crenças. Então, o que seriam as crenças? Crença seria cada linha de programação, vamos dizer assim. Uhum. Então, nesse caso que eu falei, você pode ter uma criança pode ter uma crença da seguinte forma. Eu sou muito burro em matemática. Essa é uma crença de uma criança. Então, a professora falou que vai ter uma prova surpresa de matemática. A criança já ficou com medo, já acha que não vai conseguir, enfim. Outra criança vai ter a crença de que tudo que a professora der, eu consigo fazer. Essa criança vai se sentir confiante. Essa criança vai se sentir confiante, vai sentir que vai ir bem na prova. Outra criança tem a crença de que eu tenho que fugir dos meus problemas. Então, nós precisamos ficar doente para não fazer essa prova, enfim. Uhum. São crenças que foram programadas na mente dessas pessoas, dessas crianças, enfim, que vão ditar a maneira como elas vão interpretar a situação, vão se sentir a respeito da situação e vão agir a partir daquela situação. Entendi. E de onde surgem essas crenças? Esse sistema de crenças que você explicou aqui para a gente agora, muito bem explicado, né? Uhum. De onde surge tudo isso? De onde elas vêm? Elas vêm de diversos fatores. Né? Acho que a principal fonte que a gente pode observar é no nosso dia a dia. Então, as situações vão acontecendo desde a nossa infância, desde que a gente é um bebê, e dizem que até dentro do útero da mãe, a gente já vai captando o que está acontecendo e vai criando interpretações, julgamentos a respeito daquilo. Né? Então, muitas coisas que seus pais falavam, que seus pais faziam, você olhava e interpreta aquilo como uma verdade. Né? Então, por exemplo, se seu pai todo domingo de manhã preparava café da manhã para sua mãe, por exemplo, aí você pode ter a crença de que um homem deve preparar café da manhã para a esposa todos os domingos. Com uma crença no seu subconsciente aí. Então, provavelmente, se você mantiver essa crença, quando esse homem casar com uma mulher, ele vai servir café da manhã nos domingos, todos os domingos para aquela mulher. Né? Então, as experiências de vida, tudo aquilo que aquela criança, principalmente criança, vai passando, vão formando crenças de como o mundo funciona,
de quais são os sentimentos que ela deve sentir, de como agir e reagir em cada situação. Isso a partir da experiência própria daquela criança, né? Outra fonte de crenças, do sistema de crenças, é o DNA. Então, quando você nasce, você tem lá mais ou menos 50% do DNA da sua mãe, 50% do DNA do seu pai. E o que é o DNA? DNA são informações. O DNA é um grande banco de dados, né? Então, você já vai ter lá programado no seu DNA coisas que seus ancestrais, não só seus pais aí, mas como coisas que seus ancestrais, porque seus pais carregam dos avós, carregam dos bisavós, da enfim. Ancestralidade. Da sua ancestralidade, como que as coisas funcionam, como você deve agir, como você deve se sentir com relação a certas situações. Então, por isso que muitas vezes você, né, puxa seu pai, puxa sua mãe. Por quê? Porque está no seu DNA isso. Está programado no seu DNA. Isso faz parte do sistema de crenças. E, de alguma forma, a gente pode afirmar, né, que esses sistemas de crenças estão vinculados à sobrevivência, que a pessoa ela se apega àquelas crenças para ela sobreviver ou para ela se sentir segura, para ela se sentir pertencente? Será que elas estão associadas a isso? Uma parte das crenças, sim, estão ligadas à nossa sobrevivência. Então, né, uma parte do nosso sistema de crenças existe para quê? Para garantir a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, se seu avô passou por uma situação de guerra, a Segunda Guerra Mundial, seu avô estava lá na Segunda Guerra Mundial e sei lá, e foi perseguido na Segunda Guerra Mundial, né? Essa informação vai chegar até você, no seu DNA, e aí, muitas vezes, né, você vai passar uma situação de perigo e a sua reação vai ser se esconder, porque seu avô se escondia para não ser encontrado na Segunda Guerra Mundial, e isso está programado no seu sistema de crenças que, numa situação de perigo, eu tenho que me esconder. Então, você, sem saber por quê, numa situação de perigo, o seu instinto de sobrevivência vai falar o quê? Se esconda. E você vai lá e vai se esconder. Tá? E claro que outras pessoas na mesma situação de perigo vão lá e vão querer lutar contra o perigo, né? Dependendo das crenças. Então, essa é uma crença, por exemplo, que veio do seu avô, chegou até você, e hoje a situação de perigo é completamente diferente da situação de perigo que seu avô passou. Não, então seu avô passava uma situação de perigo porque realmente tinham lá soldados inimigos querendo encontrá-lo. Você, numa situação de perigo, é a professora de matemática falar que vai ter uma prova surpresa de matemática amanhã, e seu instinto é se esconder porque vai ter uma prova de matemática amanhã, porque está programado aí no seu sistema de crenças que, em situação de perigo, o melhor a fazer é se esconder. Tá? Então, as crenças, assim, elas... Você vê, a origem delas podem ser situações completamente diferentes da sua situação atual. Só que elas continuam atuando em como você interpreta as coisas, como você se sente, em como você age e reage a cada situação. Tá. Então, dentro desse processo de sistema de crenças, a gente já começa a observar que também é um processo muito individual, né? Cada um tem a sua, de acordo com a sua ancestralidade, de acordo com a sua genética, e enfim. E dentro desse processo individual, quando a pessoa identifica aquela crença, tá, eu não quero mais ter medo, eu não quero mais me esconder, como foi o exemplo que você deu aí do avô que passou por um processo e que desencadeou esse processo de você se esconder dentro dos seus problemas. Como é que você faz? Como é que a gente consegue? A gente identificando que a gente... Eu acho que o primeiro passo é você identificar. O primeiro passo, né? A grande questão, acho que a maioria das pessoas não consegue é identificar primeiro. Né? Tá, a gente sabendo, né, identificando que a gente tem essa questão. Né? Eu não quero mais agir dessa forma. Como é que a gente faz para mudar essa crença? Como é que a gente consegue transformar aquilo que a gente sabe que não quer mais, a partir do momento que a gente consegue essa identificação, para algo que... para se libertar daquilo, para mudar aquilo? Como é que muda tudo isso? Então, vamos para o primeiro passo, que é o identificar a crença. Né? Assim, a maioria das vezes, a gente não identifica as crenças. Por quê? Porque aquilo é verdade para a gente. Aquilo ali é verdade. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que se sente muito injustiçada nesse mundo, né? Vem meu chefe, faz alguma coisa, fala, nossa, meu chefe é muito injusto. Vem meu pai, faz alguma coisa, fala, nossa, meu pai é muito injusto. Dificilmente eu vou identificar que isso é só uma crença minha. Para mim, aquilo ali é verdade. É verdade, o meu chefe é injusto. É verdade, o meu pai é injusto. Não é uma crença minha, isso é verdade. Tá? Então, acho que o mais difícil é a pessoa entender que, opa, pera lá.
será que é verdade isso ou será que é só uma crença minha? Ou será que é só a minha maneira de interpretar aquela situação? Né? E às vezes a gente está tão preso nessas, entre aspas, verdades nossas, que a gente nem sequer vislumbra a possibilidade de ser diferente. Para a gente não existe, não dá para ser diferente. Como assim vai ser diferente? Meu chefe é injusto. Como assim? Como é que eu vou fazer? Aí vem aquela ideia, né? Então vou ter que mudar meu chefe, vou ter que fazer alguma coisa para o meu chefe mudar, para ele deixar de ser injusto. E a gente não percebe que não é o chefe que é injusto. É a maneira como eu interpreto essa situação que transforma o meu chefe em uma pessoa injusta. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente quer mudar o outro. Geralmente, a gente quer mudar o outro. Ah, porque né, meu companheiro, minha companheira faz aquilo, então eu tenho que mudar meu companheiro, minha companheira. Ah, minha mãe, meu pai, meu filho, meu cachorro, sei lá, o papagaio. Preciso mudar o outro. O outro tem que mudar. Para minha vida melhorar, o outro precisa mudar. Então, muita gente fica preso nisso, né? É como se as coisas dependessem dos outros e não percebe que nunca, no fundo, nunca é o outro. Sempre é a maneira como a gente interpreta o que o outro faz ou o que o outro é, tá? Então, quando você começa assim, acho que talvez, né, acho que a primeira virada de chave é você começar a entender e perceber que não é o outro, são as minhas crenças, tá? Então, aquela situação existe por causa das minhas crenças. A situação é difícil por causa das minhas crenças. É uma cocriação também? A crença acaba ajudando essa criação? Sim. Essa cocriação? Porque se você acredita em algo, né? Eu acredito que o meu chefe é injusto. Por exemplo, tem essa crença aqui. As pessoas são injustas. Vamos pegar uma crença mais genérica. As pessoas são injustas comigo. Eu, naturalmente, vou procurar me envolver em situações onde a injustiça vai aparecer, onde a pessoa vai parecer que é injusta para mim. Naturalmente, eu vou inconscientemente, é muito inconsciente o processo. Eu não vou... a pessoa vai conscientemente se jogar numa situação de injustiça? Não. A pessoa não vai conscientemente se jogar numa situação de injustiça. Inconscientemente, ela vai se colocar naquele lugar de ela vai se cercar de situações que fomentem isso, né? Então, em vez dela pedir demissão daquele chefe injusto, né, e for trabalhar num lugar que o chefe é melhor, ela vai ficar lá, com aquele chefe, reclamando do chefe toda hora que o chefe é injusto. E provavelmente, se ela pedir demissão, vai achar um novo chefe. Provavelmente, se ela pedir demissão, vai achar um novo chefe que continua sendo injusto com ela, porque ela está presa naquela crença. Né? E aquilo que eu falei, o mesmo chefe pode fazer, né, uma mesma ação para todos os funcionários, não vai ter aquele funcionário que vai achar injusto, porque dentro dos sistemas de crenças daquela pessoa tem a crença da injustiça. E aí, a partir do momento que a pessoa vai lá e consegue identificar que ela tem aquela crença, por exemplo, no nosso caso aqui da injustiça, como agir, como fazer para que ela se distancie dessa crença, para que ela altere essa crença, para que isso não aconteça mais com ela? Então, existe algumas maneiras de se fazer isso. Primeira, uma vez que só de você tomar consciência de que aquilo é uma crença sua e que aquilo não é legal, que você quer mudar, e aí que entra a questão da crença limitante que você falou anteriormente. Quando eu entendo que eu tenho aquela crença, entendo que aquilo ali não é legal, eu identifiquei que aquilo ali é uma crença que está me limitando, que está, né, trazendo sofrimento para mim, está causando dificuldades, que está, né, atrapalhando a minha vida. Isso é uma crença limitante. Claro que existem crenças boas, como eu falei. Aquela criança na prova de matemática que tem a crença que ela consegue aprender tudo, que ela vai bem em tudo. É uma crença, só que ela traz resultados positivos para aquela pessoa. Né? E quando a gente fala de crença limitante, a gente geralmente fala de crenças que trazem resultados negativos para as pessoas. Então, essa crença de que, né, as pessoas são injustas, que meu chefe é injusto, acaba se tornando uma crença limitante. Né? Então, só o fato de eu identificar que eu tenho essa crença e que, acho que talvez meu chefe não seja injusto, talvez seja eu, na maneira de interpretar o meu chefe, que está fazendo parecer que é injusto. Só de você ter esse momento, né, eureka, nossa, agora eu estou entendendo, só isso aí muitas vezes já resolve. Você já, então vou mudar,
Claro que às vezes não é tão simples, porque aquilo ali tá, como eu falei, às vezes é algo que vem do seu avô, vem do seu pai, tá lá, né, bem forte no seu DNA, e às vezes você vai ter que se policiar toda hora. Você tá sempre se policiando, se monitorando para ver, nossa, voltei a entrar naquele caminho da injustiça, deixa eu sair daqui e ir para o caminho normal. Nossa, voltei a entrar, deixa eu sair aqui e voltar para o caminho normal. Então, essa é uma das maneiras de você mudar uma crença limitante, né, para uma crença positiva. Né? Talvez, claro que tudo depende de cada um. Né? Talvez esse método, esse jeito, seja muito difícil, né? Porque eu falei, toda hora você vai ter recaída, vai ter que ficar pensando, não sei o quê. Ou às vezes você vira a chave, né? Às vezes realmente vira uma chave em você que você muda aquilo completamente de uma hora para outra. Né? Esse seria um método mais normal, mais orgânico de se mudar as crenças. Né? E existem outras maneiras de mudar crenças que seriam como se fosse uma reprogramação né, das suas crenças. Que nem você pega um computador, esse programa tá bugado, esse programa. Você vai lá, o programador vai lá e reprograma né, aquele programa para ele voltar a funcionar direito. Você pode fazer isso nas crenças da sua mente. Tá? Aí existem várias técnicas que podem fazer isso. Né? Eu, particularmente, gosto muito da técnica do Theta Healing para a gente mudar as crenças, mas existem outras técnicas também que funcionam. Tá? Uma reprogramação. A reprogramação. Né? Uma reprogramação mental. E você acha que os pensamentos, né? A sua forma de agir ali, a sua forma de pensar sobre aquilo que você já identificou, né? A sua crença limitante. Você acha que os seus pensamentos por si só, trazendo uma postura mais positiva para o seu dia a dia, elas também contribuem, elas também ajudam a essa crença a ser mudada? Só o pensamento? Ou você acha que que você tem que buscar algo mais profundo, mais interno, para que isso seja alterado? Boa pergunta essa. Então, de onde surgem os pensamentos? Eu vou com uma pergunta. Né? Da onde surgem os pensamentos? Os pensamentos, depois meio que surgem. Tá? E quais são os pensamentos que eu vou dar importância e os que eu não vou dar importância? Porque você já deve ter percebido que pensamentos surgem e alguns pensamentos você dá importância, outros pensamentos você fala, deixa para lá, ou deixa passar, nem percebe direito, bobagem. Mas alguns pensamentos você vai dar importância. E quais são os pensamentos que você dá importância? São justamente aqueles que refletem o seu sistema de crenças. Se é um pensamento que não tem nada a ver com o seu sistema de crenças, você vai descartar esse pensamento, você vai deixar ele passar. Se é um pensamento que tem tudo a ver com o seu sistema de crenças, aquilo ali, nossa, isso é verdade, esse pensamento é muito bom. Ele está dizendo a verdade, esse pensamento. E você vai ficar lá desenvolvendo pensamento, alimentando um fluxo de pensamentos. Por quê? Porque aquele pensamento está alinhado com o seu sistema de crenças. Tá? Então, você falar, não, né, porque existe a questão das afirmações positivas. Então, não quero mais ter essas atitudes negativas, então vou ficar aqui, né, fazendo afirmações positivas, tendo pensamentos positivos em certa direção. Mas se esses pensamentos eles não reverberam com o seu sistema de crenças, vai ser uma batalha muito árdua você conseguir mudar isso. Você vai ficar falando toda hora assim, não, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu sou próspero, eu sou abundante, aí você olha a sua conta corrente, sei lá, negativa. Aí você, nossa, não, calma aí, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante, tentando mudar essa crença de que você é pobre, né? Eu sou rico, sou próspero, abundante, tentando mudar uma crença que você tem de que você é pobre, vai ser uma batalha árdua, porque você vai olhar o mundo e falar, nossa, mas como assim eu sou rico, próspero, abundante se eu tenho minha conta corrente está negativa? Né? Assim, tem suas complexidades essa questão da mudança de pensamento, né? Pensamento. Né? E além de tudo, como eu falei, é um sistema de crenças. Então, não são crenças que estão lá à toa. Não é uma crença que está lá à toa. Tem uma crença de que eu sou pobre, está lá à toa. Não, ela está interligada com várias outras crenças. Ela tem um motivo de existir, essa crença que você é pobre. Ela não está lá à toa. Se ela estivesse lá à toa, ia ser fácil. Joga fora essa, coloca que eu sou rico, que eu sou próspero, que eu tenho, né, que é fácil ganhar dinheiro, por exemplo, essas crenças, e jogo fora essa crença que eu sou próspero e que eu sou pobre. Né? Por que eu não consigo fazer isso? Porque essa crença de que eu sou pobre, né, que eu não tenho, enfim, ela está interligada
a várias outras crenças. Então, você não consegue só puxar uma crença porque ela está amarrada com outras. É difícil você puxar essa crença, porque ela está amarrada com outras. Então, por exemplo, nesse caso do pobre, né? Imagina que você tem a crença de que você é pobre. Pode ser que você tenha outras crenças interligadas a ela. Que rico não vai para o céu, por exemplo. Né? Tem essa crença. Tem muitas crenças vinculadas a que você pode ficar distante da família, se você tiver dinheiro, vai abandonar a família se você tiver dinheiro, as pessoas vão se aproveitar de você se você tiver dinheiro. Tem um monte de crença vinculada a essas questões de dinheiro. Realmente. Mas é isso mesmo, então. Aí para você, no fundo, no seu sistema de crenças, entende o quê? Que é melhor ser pobre do que rico. Que com pobre você vai estar com pessoas que te acolham, a sua família vai estar perto. Que seus amigos vão ser verdadeiros. Sim, que as pessoas não vão ficar atrás de você só para pedir dinheiro, que as pessoas não vão se aproveitar de você, que você vai para o céu, enfim. Né? Vão ter todo um sistema de crenças que vai estar sustentando aquela crença do que eu sou pobre, ou do que é melhor ser pobre do que ser rico. Sim, quando a gente fala desse sistema de crenças, né? Você já comentou que são crenças que você vem, né, da sua origem ali, da sua ancestralidade, do seu DNA, de tudo aquilo que você acredita ali dentro dessa ancestralidade. E também tem as nossas crenças coletivas, né? Também. Vinculadas àquela família, não só a família, mas aquele país que você nasceu, aquele lugar que você foi criado ali. Existem muitas crenças coletivas, né, vinculadas a esse sistema também. Então, a gente não só trabalha nessa questão individual, pessoal, mas também tem essas crenças vinculadas a um coletivo maior, né? Uma coisa maior. Sim, tem crenças, então, falei que tem a origem do que você viveu, né? Do que você viveu aqui, desde quando você estava no útero da sua mãe, foi vivendo e foi adquirindo crenças, que você recebe do DNA, né, dos seus ancestrais, enfim. Mas existem crenças coletivas também, que serão crenças que estão no ar, vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, né? Eu torço para o Corinthians, por exemplo. Então, tem as crenças coletivas de quem torce para o Corinthians. Né? Corintiano é maloqueiro e sofredor. Então, às vezes, se eu me identifico, né, sou corintiano, logo eu já me identifico que eu sou maloqueiro e sofredor. Enfim, peguei essa crença coletiva para mim. É uma crença coletiva que você pega para si. Ah, sou brasileiro. Quais são as crenças coletivas de ser brasileiro? Ah, brasileiro, sei lá, leva vantagem em tudo. Né? Então, você acaba pegando essa crença para você. Claro que inconscientemente, e às vezes você vai querer dar aquele jeitinho, levar vantagem não sei o quê, né? Enfim, inconscientemente. E isso surgiu da onde? De você estar inserido nessa crença coletiva do que é ser brasileiro. Quando você se identifica com algo, você acaba se conectando com as crenças coletivas daquele algo. Profissões, né? Você é médico, advogado, engenheiro, você tem as crenças coletivas das profissões. Então, você é médico, tem que escrever com letra feia, por exemplo. Né? Você acaba se conectando com isso e escreve com letra feia, sei lá. Enfim. Várias questões ali. Pelo fato de você se identificar com algo, você acaba adotando as crenças coletivas daquele algo, mesmo que inconscientemente. Assim, acho que um grande ponto que a gente fala de sistema de crenças é que ele fica no nosso subconsciente, né? Ou seja, a maioria das vezes a gente não tem consciência daquilo ali, tá? Então a gente tem ações, tem reações automáticas que a gente não tem consciência. Tá? E para a gente é o normal, aquilo ali é normal. A gente não para pensar, não, nessa situação aqui, está acontecendo aqui, né? O que é o melhor a se pensar? O que é o melhor a se sentir? O que é o melhor a se fazer? A gente não tem essa consciência daquele momento. Nosso cérebro vai lá no banco de dados do subconsciente, né? Vai lá no sistema de crenças. Está acontecendo essa situação aqui. Deixa eu procurar no banco de dados aqui. Qual que é a melhor maneira de pensar a respeito disso? Qual que é a melhor maneira de se sentir a respeito disso? Qual que é a melhor maneira de agir a respeito disso? E vai no automático. Vai no automático, porque é subconsciente. A gente não consegue parar e ter consciência do que a gente está pensando, sentindo e fazendo. Então, uma outra coisa que ajuda nisso daí é a meditação também. Né? Quando você tem uma prática meditativa, tem essa capacidade de observar os pensamentos,
você acaba observando, nesse momento que acontece uma situação, você acaba observando esses pensamentos, esses sentimentos que surgem e acaba não fazendo a ação que aquilo pede. Então, por exemplo, que nem eu falei, né? A professora falou que vai ter uma prova surpresa de matemática amanhã. Então, vem esse pensamento de que eu não sei nada, que eu sou burro em matemática, vem um sentimento de medo e vem a ação que é começar a se desesperar. Se eu tenho uma prática meditativa mais centrada, eu consigo observar que surgiram esses pensamentos de que eu sou burro em matemática, consigo observar esse sentimento de medo que surgiu e não me desespero. Eu consigo cortar ali, cortar essa cadeia de ação e reação naquele momento. E consigo manter minha calma. Entendi. Né? Meditação ajuda também a você a não deixar que esse subconsciente, que esse sistema de crenças que está no seu subconsciente governe a sua vida. Tá? Entendi. Agora, voltando um pouco aqui para as relações, né? A gente começou com o exemplo ali daquele chefe onde a pessoa se sentia injustiçado. Quando a gente identifica esse processo de crença, a pessoa foi lá e identificou que dentro desses processos que ele passa, né, que ele se conecta com algumas pessoas vinculadas ao trabalho, ele sofre uma injustiça. A pessoa foi lá e identificou essa injustiça. Não necessariamente a relação com aquela pessoa vai ser mudada ou vai ser finalizada. Quem tem que trabalhar sou eu, né? É a pessoa que sente aquela sensação, que tem aquela crença, e naturalmente aquela relação ela é alterada ou a forma de você lidar com a situação ela altera, ou os dois. Como é que quando você trabalha uma situação de crença, como é que aquela relação, né, a sua relação com o mundo dentro daquela crença que você tinha, como é que aquilo é alterado? É interessante essa pergunta, essa explanação. Acho que uma das maiores surpresas que eu tive nesse caminho espiritual meu, enfim, de autoconhecimento, de mudança, foi quando, logo no começo, eu estava com uma terapeuta, ela me falou, não, mas você não consegue mudar você, tem que mudar a si mesmo. Si mesmo. Se você quer mudar a sua relação com tal pessoa, você tem que mudar em você. E eu falei assim, não pode ser, não é isso. Eu tenho que mudar o outro, não, como assim? E depois eu fui entender que realmente, né, se eu mudar dentro de mim, a minha relação com aquela pessoa muda. E até a maneira como aquela pessoa lida comigo muda. É incrível isso. Né? Porque assim, nada é por acaso. Né? Tudo é uma sequência de ações e reações. Tá? Tudo é uma sequência de ações e reações. Então, se eu ajo de uma maneira diferente com aquela outra pessoa, a reação dela comigo vai ser diferente. Tá? Tudo é ação e reação. Tá? Então, se eu estou tendo dificuldades de relacionamento com alguém, se eu identificar quais são as crenças em mim que estão causando essa dificuldade de relacionamento, quais são as ações que surgem a partir dessas crenças que estão causando essa dificuldade de relacionamento, e conseguir mudar em mim, mudar essas crenças, mudar essas ações, a maneira como aquela pessoa vai lidar comigo vai mudar. Não tem como não mudar. Né? O que pode acontecer às vezes é vocês se afastarem. Porque o que estava unindo vocês dois, o que estava sustentando a relação entre vocês dois, era aquelas suas crenças, entre aspas, limitantes. A partir do momento que você ressignificou essas crenças limitantes que você possuía, o seu relacionamento com aquela pessoa acaba e vocês acabam se afastando. Já vi muito disso acontecer. É incrível, mas tipo assim, é certeiro isso. Então, se tem uma pessoa que está tendo dificuldade de relacionamento e você consegue realmente mudar em você o que causa isso, ou aquela pessoa vai sair da sua vida, ou a qualidade do seu relacionamento com ela vai mudar. A dinâmica do seu relacionamento com ela vai mudar. E isso é bom. Sabe por que é bom? Porque você não consegue mudar o outro, você só consegue mudar a si mesmo. Né? Então, você traz o poder da relação para você. Se eu mudar, o outro vai mudar por consequência. Agora, quando eu fico naquela dinâmica que nem era eu antigamente, não, tenho que mudar o outro, quero que o outro seja diferente, quero que o outro faça de maneira diferente, mas eu quero continuar fazendo a mesma coisa que eu faço, isso não tem como. Não funciona assim.
tem como dar certo isso. Só vai gerar mais tensão, mais frustração, mais desavença, enfim. Quando você descobre isso, é libertador também você descobrir isso. Que você mudar em você, você muda a sua relação com o outro. Ou o outro também se relaciona com você de maneira diferente. Tem até aquela frase, né? Quando você muda, o mundo muda com você, né? A partir do momento que a gente se trabalha internamente, as crenças que a gente identifica, né? Que a gente sabe que tem que ser mudadas para o nosso estar aqui no mundo, né? Ficar de uma forma mais leve, mais amorosa. Naturalmente, quando a gente se trabalha internamente, a gente consegue ter essas relações mais tranquilas e amorosas no nosso mundo, né? No nosso ambiente aí que a gente convive. Ah, que legal. Bom. Assim, você começar a entender como funciona o sistema de crenças, né? O que são as crenças e como elas moldam, né, o mundo. Na verdade, as suas crenças, elas moldam o mundo. Eu jogar para você perguntar, Renata, o que é o mundo para você? Responde para mim, o que é o mundo para você? O mundo para mim? Como é que é o mundo? Aqui dentro desse contexto, eu já sei que é a minha relação de crenças. Descreve para mim o que é o mundo. Descreve o mundo para mim. O mundo, André. Eu acho que o mundo é um lugar maravilhoso assim para mim. É um lugar que eu consigo. Eu penso sempre em natureza quando eu penso no mundo, né? Que eu consigo me conectar com bênçãos, que eu consigo me conectar com essa energia da natureza, de relacionamento com pessoas que me fazem bem. Eu acho que é um lugar de troca, é um lugar de aprendizado mesmo. E eu sempre volto a minha atenção para esse lugar desse aprendizado mais amoroso, assim, mais leve, mais tranquilo, mais natureza. É ali que eu desejo esse mundo, é ali que eu penso nesse mundo. Então, o mundo... que tudo isso que você falou mostrou? Mostrou o seu sistema de crenças. Então, quando eu falo para alguém descrever o mundo, nada mais é do que ele está dando um panorama geral do seu sistema de crenças. É muito interessante isso. Né? Então, por isso que existe até a frase, não sei quem falou, que existe uma Terra, um planeta Terra, mas existem bilhões de mundos. Porque o mundo, para cada pessoa, ele é um. Por quê? Porque ele deriva do sistema de crenças. Para cada um, a visão de mundo, o que é um mundo, vem do seu sistema de crenças. E como o sistema de crenças é único para cada um, né, o mundo é único para cada um. É muito interessante você ter essa percepção, né, do que é o mundo e que esse mundo ele nasce do seu sistema de crenças. Ele não é algo dado, não é algo real, não é algo fixo. Ele é algo que vem totalmente do seu sistema de crenças. Né? E quando você começa a ter essa percepção, ter essa consciência, assim, você se abre, né? Enfim, abre a sua mente, abre o seu coração, né? Para infinitas possibilidades. Sim, sim. E até mesmo você vê assim, né? Eu fico vendo assim, eu tenho 3 irmãs, né? Foram criadas da mesma forma, com o mesmo pai, com a mesma mãe, e cada uma tem o seu sistema de crenças ali de acordo com esse mundo, né? De acordo com essa relação que elas têm com o mundo. E quando a gente percebe isso, por exemplo, assim, eu tinha algumas questões, né, pessoais ali com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, de rigidez, enfim. Quando eu comecei a trabalhar isso, quando eu comecei a identificar que esse processo dos meus pais, a relação quem tinha que mudar era eu, não eles, a minha relação com eles automaticamente começou a mudar também. Só que isso não necessariamente acontece sempre, né? Às vezes, né, como eu falei, a crença é um sistema de crenças. Né? Às vezes a gente trabalha um aspecto isolado das nossas crenças. A gente trabalha um aspecto isolado. E isso pode gerar mudanças naquele momento. Mas tem situações, né, que a gente trabalha aquelas crenças isoladas, mas tem todo um sistema por detrás que você ainda não está pronta para mudar, para trabalhar. E vai ser essas crenças que estão por detrás que vão continuar pautando a sua relação com aquelas outras pessoas. Então, por mais que você tenha mudado um pedacinho das suas crenças, aquilo ali não foi o suficiente para mudar a sua relação com aquela pessoa. Tá? Porque existem muitas outras crenças que estão ainda pautando a sua relação com aquela pessoa. Tá? Então, às vezes, você trabalha um pouco, muda algumas coisas e você melhora um relacionamento com alguém. Mas ainda não é 100%, ainda tem suas brigas, suas desavenças, não sei o quê, porque ainda existem muitas outras
crenças por detrás ali que talvez você não esteja tendo consciência dessas crenças ou que talvez você não esteja pronta para mudar essas crenças. Está tudo bem você não está pronta para mudar certas crenças. Às vezes é um processo, às vezes você tem que, né, esperar o tempo certo das coisas. E você consegue, de alguma forma, mudar todas as crenças? Eu tenho uma lista de crenças identificadas. Você consegue mudar tudo? Todas as crenças, assim, na minha experiência, pelo que eu já vi, não. Até porque, assim, aí quando você fala mudar todas as crenças, seriam crenças limitantes. Sim. Né? Porque a gente precisa de crenças para funcionar aqui. Se você tirar todas as crenças, é um computador sem programa, não serve para nada, um computador sem programa. Né? Você vai ligar o computador, não vai fazer nada. Não tem programa, não funciona. A gente precisa de crenças para funcionar aqui nesse mundo. Aí, quando a gente fala de mudar todas as crenças, geralmente é porque a gente está se referindo às crenças limitantes. Consigo pegar todas as crenças limitantes e mudar? Primeiro problema disso daí. O que são as crenças limitantes? Tá? Isso vai da sua percepção. Você tem que perceber que aquela crença está te limitando. E por causa disso, uma crença que para você, por exemplo, hoje é positiva, amanhã pode ser limitante, porque você mudou, você quer fazer as coisas de maneira diferente. Então, uma crença que hoje é positiva, amanhã pode ser limitante. Então, assim, você entender o que é limitante já é meio, né, tem uma linha tênue. Claro que muitas vezes é claro o que é um limitante e o que é positivo, mas às vezes é meio tênue se é limitante ou não. Às vezes o que é limitante para você, para o outro, a pessoa gosta. Não, isso aqui é bom para mim, isso não é limitante para mim, isso aqui é bom. Para você, às vezes, não, isso aqui é limitante. Né? Eu lembro sempre de uma crença. Né? Tenho que estar certo o tempo todo, essa crença. Tem pessoas que gostam de ter essa crença, tenho que estar certo o tempo todo. Tem pessoas que acham limitantes. Eu acho que é limitante, que acho que gera um peso desnecessário de você estar sempre certo. Mas tem outras pessoas que adoram ter essa crença, porque faz com que ela sempre esteja certa. Né? Então, se é uma crença limitante, não é? Enfim, aí vai de cada um. Né? Então, o primeiro ponto de, posso mudar todas as crenças limitantes? O primeiro ponto é esse. O que é limitante e o que não é limitante? Tá bom. Então, agora eu identifiquei todas as minhas crenças limitantes. Tá? Essas daqui, agora eu quero mudar todas as crenças limitantes. Consigo mudar? É um sistema. Volta à questão, é um sistema. Às vezes uma crença limitante está ligado a um sistema de uma crença positiva para você. Então, às vezes, esse emaranhado de crenças não vai permitir você mudar aquela crença limitante, porque, né, tem todas umas crenças vinculadas nesse sistema de crenças aí. Tá? Então, muitas vezes, é o que eu falo, cabe a você estar pronta para mudar aquilo ali, que nem eu falo. Agora que eu identifiquei que aquilo é limitante, primeiro passo, é identificar que aquilo é limitante. Às vezes você não está pronto para ver que aquilo é limitante, que aquilo está te limitando. Para você é boa aquela crença. Não, agora cheguei à conclusão, entendi que aquela crença é limitante, quero mudá-la. Né? Só que aí você tem que entender o sistema ao qual aquela crença está inserida. Se você está pronto para mudar todo o sistema no qual aquela crença está inserida. Que nem eu falei, a crença do eu sou pobre. Tá bom, eu quero mudar aqui a crença do eu sou pobre, eu quero mudar para a crença do eu sou rico. Espera lá, mas dentro desse sistema de crenças tem a crença de que eu só tenho amigos se eu for pobre, só tenho amigo verdadeiro se eu for pobre. Mas eu não quero mudar isso, porque eu quero ter amigos verdadeiros. Eu não quero mudar isso. Aí você não muda a crença que você é pobre. E você acha que, de alguma forma, a força do hábito está vinculada ao sistema de crenças? Em que sentido da força do hábito? Por exemplo, eu tenho o hábito de só posso sair de casa, por exemplo, se eu pegar na pedrinha ali e pedir proteção. Aí, no dia que eu não faço isso, eu vou lá e acontece alguma coisa errada comigo. Existe o hábito de eu pedir essa proteção e, quando eu não faço, alguma coisa de ruim acontece. Isso está vinculado à crença de que eu acho que, se eu não fizer isso, acontece de ruim. Ou a gente pode fazer isso também, por exemplo, tem pessoas que fumam a vida toda e não ficam doentes. Tem pessoas que fumam e acabam ficando doentes. Então, existem alguns hábitos no nosso dia a dia que estão vinculados também à crença. Então, você acha que, eu mudando alguns hábitos, algumas crenças também são alteradas? Os hábitos, eles estão ligados a crenças, com certeza. Tá. Eles estão ligados a crenças. Né? Assim, é mais fácil, do meu ponto de vista, né, você mudar uma crença
e mudar os hábitos ligados a essa crença, a partir de que você muda a crença, do que você mudar o hábito e tentar mudar a crença porque você mudou. É possível, mas vai exigir um esforço de você criar esse hábito novo. É possível. Mas na minha perspectiva, na minha, né, experiência pessoal, se eu consigo identificar quais são as crenças que sustentam aquele hábito, né, é mais fácil mudar se eu mudar aquelas crenças, eu consigo aquele hábito ficar fácil de mudar. Fica fácil de mudar aquele hábito. Agora, ao contrário, se eu quiser mudar o hábito à força, né, já é um pouco mais difícil. Que nem você falou, o hábito de fumar. Né? A pessoa tem um hábito de fumar porque ela tem várias crenças ligadas à questão do tabaco. Né? Enfim, precisa identificar, aí varia de pessoa para pessoa, cada pessoa fuma por um motivo. Né? Você teria que identificar qual é o sistema de crenças que sustenta aquele hábito de fumar, para você trabalhar aquele sistema de crenças para ficar mais fácil, se a pessoa quiser, ela abandonar o hábito de fumar. Tem pessoas que não querem continuar fumando e tá tudo certo, né? Enfim. É o querer, né? A primeira situação, o primeiro passo para se alterar uma crença é você identificá-la e, a partir do momento dessa identificação, você querer mudá-la. Querer mudá-la. É como se virasse uma chave. Nossa, eu acho que fazer sentido. Eu gosto da palavra, da expressão, fazer sentido. Faz sentido você mudar aquilo ali. Nossa, a gente fica assim, mas faz sentido eu mudar isso aqui. Né? Porque às vezes o querer é dar soco em ponta de faca. Né? É um negócio muito... Eu quero porque quero... Né? Que nem essa questão, eu falei, eu sou pobre, não, quero ser rico. Não, então vou mudar minha crença para ser rico, vou ser rico, mas só que você fica dando ponta em muco de faca. Então, é um fazer sentido, porque quando faz sentido é porque todo aquele sistema de crenças que está sustentando aquilo, de uma maneira, está ficando pronto para ser mudado. Né? Tudo tem um tempo de vida, né? A gente está vivendo aqui, tendo experiências, e isso vai mudando a nossa percepção das coisas, vai alterando, e certas coisas vão começando a fazer sentido. Né? Tem pessoas que fumam até certa idade, depois não faz mais sentido fumar, vou parar. E para. Né? Porque não faz mais sentido naquele momento, entendeu? Ou faz sentido mudar. Então, essa questão de fazer sentido também é importante aí para você mudar as crenças, mudar o sistema de crenças. E, além desse processo meditativo que você comentou com a gente, que ajuda muito, né? A você ter essa pausa, essa observação. O que mais nos ajuda a mudar todo esse sistema de crenças quando a gente identifica que elas já são limitantes para a gente? Então, aí uma coisa interessante, quando a gente fala disso, é você talvez ir para um caminho mais espiritual, para a espiritualidade. Né? E dentro desse caminho da espiritualidade, você ter a intenção, o objetivo de se tornar uma pessoa melhor, de desenvolver virtudes. Então, por exemplo, eu sinto aqui que é para eu desenvolver a virtude da compaixão. Né? Se eu realmente sentir isso no meu coração, se for algo realmente genuíno dentro de mim, não, é para eu desenvolver a virtude da compaixão. O meu sistema de crenças vai se moldando, vai se adaptando para me ajudar a desenvolver essa virtude da compaixão. E o contrário também é verdadeiro. À medida que eu vou desenvolvendo a virtude da compaixão, o meu sistema de crenças vai mudando junto. Né? Quer dizer, o ovo e a galinha aí, vamos dizer assim, né? Os dois caminham juntos. Né? Então, claro que o que eu vejo às vezes, né, nas pessoas, quando elas começam a descobrir que dá para mudar as crenças, que eu quero mudar as crenças, às vezes elas fazem isso a partir de um objetivo muito egóico, muito egocêntrico. Não, agora eu quero ser milionário. Quero mudar minhas crenças para eu ser milionário. É possível? É possível mudar as crenças para ser milionário. Só que você tem que entender o contexto de um caminho espiritual daquela pessoa. Tá? Dentro desse contexto de caminho espiritual para aquela pessoa, o melhor para ela é ser milionário? Depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Não tenho resposta aqui. Se o melhor para ela é ser milionário, talvez seja razoavelmente fácil ela mudar as crenças para ser um milionário. Ou tomar as atitudes e ações que vão fazer ela ser um milionário. Agora, se não for, ela pode ficar tentando mudar crença, que não vai conseguir se tornar um milionário. Né? Tem que entender que o sistema de crenças ele está dentro de um contexto de caminho espiritual também.
né? E não dá para você mexer só no sistema de crença sem pensar no fundo, né? Claro que tem coisas que você vai sentindo, vai estar pronto para mudar, e vai mudando, mas chega um limite que está dentro inserido desse caminho espiritual. E aí não importa o quanto você queira mudar, não vai mudar porque aquilo é o melhor para o seu caminho espiritual. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá ótimo. Gratidão, André, pela nossa conversa. A gente conversou sobre o sistema de crenças hoje. E dentro desse contexto maior, né, se você tivesse alguma coisa para passar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, dentro desse sistema de crença, qual seria a sua informação para a pessoa começar a ver, né, a sentir essas mudanças dentro dela? O que eu tenho para falar é assim, quem me conheceu 10 anos atrás fala que eu sou uma pessoa completamente diferente hoje, né? Você me conhecia, sim, você sabe disso. Totalmente diferente. Então, a essência continua a mesma, né? Mas a casca externa mudou. E muito dessa mudança, claro que tudo é dentro de um contexto, né? Muito dessa mudança aconteceu através das mudanças das crenças, né? Então, assim, a mensagem é possível você mudar. Se você realmente sentir no seu coração, sentir esse desejo de se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa, né, mais conectada com a sua essência, mais perceptiva do caminho espiritual, vamos dizer assim, é possível você aí mudar suas crenças para te ajudar nesse caminho espiritual, para te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Assim, eu sou uma prova viva disso. Então, é possível, sim. Tá ótimo. Gratidão mais uma vez, André. Gratidão a vocês que estão aqui conosco, que estão aqui participando conosco desse podcast. Fiquem à vontade para mandarem as suas dúvidas, compartilharem algumas coisas que vocês queiram conosco. E a gente está sempre nesse canal aberto para interagir com vocês, tá bom? Gratidão, muito obrigada, até a próxima.